Pessoal, vamos pensar positivo, né, e buscar aí, cada um buscando a sua influência, né, filosófica, porque nenhuma ditadura, pessoal, ela foi imposta sem antes praticamente 30% da população ter sido tirada desse planeta para uma outra dimensão, não é? E está chegando o comunismo, né? Está chegando o comunismo agora, tá? E é o que vem que nos assusta. Tomara que esse parto, né, vamos dizer assim, da tomada de poder, ela não seja devastadora, você entendeu? E não venha requerer a vida de milhões, como aconteceu no implante deste símbolo aqui, ó. Amigos, só para continuar aqui o vídeo, aqui nessa linha de trem, fazendo a minha caminhada, e quero dividir com você esse raciocínio que é de extrema importância. Eu sei que muita gente não tem acesso assim a informações mais detalhadas sobre as inúmeras ditaduras que o mundo, esse planeta maravilhoso, né, que ainda tem árvores, tem chuva, tem sol, principalmente aqui no Brasil, tem esse passarinho lindo cantando ali, ó. Como é belo, viu? Nossa Deus, como é belo esse planeta, né? Como é belo o nosso país. Pessoal, alguém diz, não, mas essa questão do implante, né, das primeiras ditaduras que nós temos conhecimento, começou com os cruzados invadindo o Oriente Médio e tirando aí, dizem que mais de 30 milhões de vidas, né, por lá, para poder eles manterem o seu pensamento filosófico, porque todas as ditaduras, por trás delas, tem um símbolo e tem uma filosofia. O implante do comunismo no mundo ocidental, em alguns países do mundo, foi a base de muito sacrifício. Não foi do dia para a noite que a Europa se tornou cristã, a América, não. Houve muitas perdas de vidas, muita censura. A época que começaram o implante do cristianismo no mundo é denominada hoje época das trevas, da escuridão, não é? Foi a Idade Média. Esse nascimento desse bebê que tantas vidas se perderam, começou na Idade Média para alguns, mas isso não. Ela começou ainda com Constantino em Constantinopla, na Turquia, né? Quando ele juntou-se a alguns cristãos da época e marchou para tirar a vida dos seus familiares em Roma, para poder ter o poder unificado. A partir de Constantinopla, né, na Turquia, ele governaria todo o império outrora que estava em Roma. Então ele precisou tirar a vida de todos os familiares, ou parte dos familiares, para poder ele conquistar, para poder ele ter essa força. E os principais aliados de Constantino foram os primeiros cristãos. Então começa aí, 1000 anos, ou mais de 1000 anos antes. Olha, imagina que essa ditadura, ela começou com Constantino, e as vidas se perderam a partir dali, porque houve o Concílio de Nicéia, onde os principais cristãos se uniram a Constantino e formaram a sua base religiosa, a qual hoje muitos milhões de pessoas seguem. Esse livro, chamado Novo Testamento, começou a ser formado com Constantino. As diretrizes desse sistema
que hoje domina a parte do mundo, né, alguns países do mundo, América, Europa, né, o cristianismo, começou lá com Constantino. As perdas de vida começaram lá, porque muita gente não aceitava aderir a uma religião nova que dizia ser a verdadeira e aquela que ia salvar a humanidade. Você imagine que alguém que viveu na mesma rua, no mesmo sítio, onde nasceu a pessoa que é denominada Jesus Cristo, e ele viu aquele garoto nascer, né? A mãe ali cuidando para lá e para cá, limpando as fezes, coisa e tal, e de repente, passados 70 anos, alguém declara aquele ser humano ali como Deus. Então as pessoas já tinham passado por várias situações, como por exemplo a Babilônia, onde o rei de Israel perdeu os olhos. Tinham passado por várias situações, várias guerras e saíram, né, de dentro do país por conta da idolatria. Eles iam voltar a idolatrar um ser humano que nasceu ali, que eles conheceram, que viram aí ele dar os primeiros passos, né? A mãe fazia as primeiras limpezas dos cueiros, e ali aquele era o Deus que Israel teria que adorar. A partir dali é complicado, não é? Então, para implantar na cabeça dessas pessoas que não jamais ia aceitar, eles tiveram que usar a espada. E aí os cruzados fizeram esse serviço. Depois de Constantino veio os cruzados, que eliminaram milhões de muçulmanos, que aí deu a revolta revoltou os muçulmanos, e eles resolveram tomar a Europa, e tomaram. Foi implantado o Império Turco, né? O Império Otomano, que foi muito bom para a Europa. A Europa cresceu muito o seu nível intelectual com os muçulmanos. Afinal de contas, eles inventaram a matemática. E havia uma colaboração entre a classe judaica e os muçulmanos na Europa. Querem imaginar isso? Quanto bom foi isso? Não é? Então, após isso, a igreja volta de novo a lutar contra esses que não são cristãos. Os muçulmanos voltaram para suas terras e a Europa voltou a ser tomada pela Igreja Católica, a Idade Média, a Idade das Trevas. Um dos piores momentos para os judeus e para os não cristãos. E aí foram 300 anos, né, dessa Idade Média, quando chegando em 1500, eles implantaram ainda uma dose mais forte, chamada Inquisição. Os inquisitores que estavam em toda a Europa, se alguém denunciasse, mesmo que falsamente, mentirosamente, que alguém não era cristão, essa pessoa ia saber quanto calor é uma fogueira. Entende? Além de outras práticas que eu não posso falar aqui, né? Entendeu? Coisas terríveis, né, que vocês podem achar na internet. Este foi o processo para implantar a ditadura que a igreja, que o sistema queria. As pessoas tinham que acreditar no símbolo da cruz e nos deuses que eles iam aos poucos criando, como por exemplo Santo Antônio, né, São Cosmo, Damião, Preto Velho e outros santos que eles foram criando. Então vocês tinham que acreditar, nós tínhamos que acreditar naquilo. Então eles tinham que trabalhar nossa mente de uma forma violenta e intelectual, tirando a Bíblia, colocando os livros da Igreja Católica, enfim, foram várias formas para implantar esse sistema que durou. Aí, só da Inquisição foram 300 anos de Inquisição. Agora há pouco tempo, acho que em meados de 2000 e pouco, foi que foi banido a Inquisição, mas chegou no Brasil. Você sabe quantas nações perderam a sua cultura? Quantos povos foram desviados? Quantas pessoas foram desviadas daquilo que elas viviam, da sua religião, da sua filosofia, da sua casa, e foram expulsas, dizimadas, divididas e destruídas para que esse sistema fosse imposto hoje e tivesse aí a todo vapor o chamado cristianismo católico e evangélico e outras linhas. Foi a base só na Europa, só na Inquisição, foram 50 milhões de vidas perdidas, isso em números oficiais. Mas você pode pegar mais 30 milhões dos cruzados, que vai para 80 milhões. Isso dados oficiais que você acha na internet, aí se você dá um Google, você entende? Dá para entender quanto sofrimento foi?
Terminada a Inquisição, meado aí, não sei de quanto, que foi o último aí que foi assinado para isso acabar, essa ditadura. Ia falar aqui uma coisa, mas não pode, né? Aí nasce uma outra, porque nasceu o Lutero com uma certa raiva do sistema que ele mesmo servia. Ele era bispo da Igreja Católica, ele via milhões de reais sendo dados para a criação, para a igreja, e ele sentiu uma certa, como é que se diz, um certo dor de cotovelo. Então ele resolveu criar sua própria religião. E essa religião criada por Lutero vai gerar uma bula. E você sabe quem era o principal alvo dessa bula de Lutero? De novo, os não cristãos, judeus principalmente. E aí Lutero disse o seguinte, que derrame-se de novo, né, entendeu? Lá do JC, que essas pessoas, né, que não sobre nem história delas, queime os seus livros, destrua suas bibliotecas, tirem essas pessoas do planeta, elimine-os. A bula dizia mais ou menos assim, você pode dar um Google também e achar na internet, você não achar que estou falando aqui bobagem. Entendeu, meus amigos? É duro. Mas você pode ser uma pessoa que foi vítima, os seus antepassados podem ter vindo desse abismo aí, Inquisição, né? Lutero e depois Segunda Guerra Mundial. Você pode ser uma das pessoas que teve familiares envolvidos nisso, por não acreditar na filosofia que ele estava implantando. E Lutero não conseguiu dizimar o quanto de pessoas que ele queria dizimar, mas chegou um cara na Alemanha, um baixinho, com um bigodinho, que não vou falar o nome desse maldito aqui, que com a bula de Lutero na mão, e com o desejo da população, a raiva da população em tentar tirar da Alemanha o povo judeu, então ele criou um exército, tomou o poder e fez um trabalho muito cruel. Foram 7 milhões de judeus que perderam a vida, e outros tantos de ciganos, mulatos, negros e outras etnias que não agradavam a Lutero. Inclusive pessoas com problemas psicológicos, problemas físicos também foram na lista. A limpeza dele foi maior do que aquilo que Lutero desejava. E se não fosse pelos Estados Unidos da América e a Inglaterra, nós, moreninhos como eu sou, não estaríamos aqui, teríamos ido nessa lista, entendeu? Então, pessoal, o implante de um sistema requer o sacrifício de muita gente. E o comunismo só começou. O comunismo só começou meados de 1940, com a União Soviética. Depois ganhou a China e eles só iniciaram, compara isso. O comunismo tem menos de 100 anos tentando ser implantado no Brasil, no mundo. E o cristianismo levou mais de 1000 anos para finalmente ser implantado no mundo. Agora, o que eu digo para vocês, para terminar o vídeo, pedir que vocês, se quiserem compartilhar ou não quiserem, também não faz a mínima diferença, né, pessoal? Eu sei que cada um pensa de uma forma, você foi preparado para não pensar, como eu também não pensava. Se nós não buscarmos recursos para impedir a expansão do comunismo, as próximas etapas desse sistema vai ser, talvez, tirar a vida das pessoas. Talvez não como fizeram a igreja, como fizeram os ditadores religiosos do passado, mas de uma forma diferente. Vocês sabem qual está sendo os modus operandi do sistema para governar o mundo, não é? Mas só depende de mim e de você. Hoje nós temos toda a informação. No passado nós não tínhamos. Hoje nós temos internet, nossa aliada. No passado nós não tínhamos. Era a voz da igreja e ninguém mais. Hoje nós temos como nos organizar. Será que
os velhos ditadores vão perder para os novos ditadores, agora com um símbolo não mais da cruz, mas um símbolo vermelho em forma de estrela. Segue-se as cenas dos próximos capítulos. Estou vendo aqui um trem enorme que está indo buscar matéria-prima lá em Santos, aliás, no interior, para o Porto de Santos. Daqui a pouco ele passa lotado aqui. E esse material, matéria-prima, como ferro, níquel, alumínio, é levado para o porto e lá para a China. Mas depois volta em forma de geladeiras, carro, bicicleta, e você vai pagar 10 vezes mais.